Oi, anjo de luz, olha que retorno, né? Que todo mundo deu assim, no sentido de dizer: vó, ou por que que você não continua, né? Fazer o, como que diz, o react do filme Nefários, parte 2. Eu digo: posso fazer sim. Ai, que quantas coisas profundas a gente aprendeu com o primeiro, né? Uma coisa que a avó disse é a seguinte: se você não lembra, a avó vai lembrar você que o outro parou, né? Bem aonde que dizia que o psiquiatra desafiou o demônio, né? Que o demônio falou para ele: você não é nem capaz de viver de acordo com aquilo que você mesmo acredita. Se você é ateu, o que tem de mal você falar, pode entrar aqui no meu corpo? Esse foi o desafio, né? Que, como que diz, o demônio jogou para ele. Aí terminou. E daí ele disse que não. Mas chegou uma hora que ele falou: pronto, então vamos fazer assim. Eu deixo você entrar no meu corpo, mas em troca eu quero que você faça uma coisa para mim. Daí o espírito trevoso olhou para ele assim e disse: esse é o James que eu gosto. Olha. E não esquece que ele fez uma previsão, né? Que o James, antes de sair dali, ia cometer 3 assassinatos. Olha. Que situação é essa, né? Mas é um filme mesmo que faz você pensar, né? E tem muita coisa para conversar sobre ele. Então a avó começou recordando algumas pérolas do conhecimento que pela intuição chegou para a avó, né? O espírito guia, sempre presente, vai passando uma ideia ou outra. E no primeiro encontro, algumas dessas joias que a gente teve acesso foram as seguintes. A avó falou que o desafio aparece justamente para a gente se melhorar. Não esqueça disso, viu? Teve desafio, não queira que não houvesse, que não tivesse existido. Porque o peso que você levanta só faz você ficar mais bem preparada, fortalecida para outros desafios maiores que requerem mais preparo você superar, viu? É isso. Então, outra coisa que a gente aprendeu é o seguinte: o que vem pela frente, né? O que vem aí no futuro nosso, tem poder, sim, tem, de acessar aqueles que você tem como caro. Mas não é que o mar vai encontrar o seu familiar e fazer mar para ele. Se ele está numa outra situação, outra sintonia. O que acontece que o ser humano define que é ruim pro parente, pro ser próximo, pro ser amado, é provação do processo evolutivo. Ah, mas esse foi um demônio que causou. Não deixa de ser provação do processo evolutivo. Esse causou por minha causa. É também provação do processo evolutivo, que convida você a desapegar, a parar de achar que você é Deus, que você é capaz de fazer as coisas acontecer. É justamente essa a prisão do universo material, que convida você diariamente, por meio dessas provações, a entender que você é o personagem daquele mundo ilusório e não é outra coisa. E bem por isso você não sai dali. Se identifica tanto pelo gozo que encontra na vivência daquela realidade, que dela você não quer sair. É o equivalente que a avó falou: não larga o osso. Então, aprenda a se desapegar e pare de cultivar a superstição, porque isso é superstição. Você nem sabe. Ah, mas o demônio falou. Ele falou porque ele tem os objetivos dele.
E numa conversa, muita gente mente para alcançar o objetivo que ela propôs a conquistar por meio da sua inteligência. E vai de atrás, sobretudo se não tem nenhum escrúpulo. Viu? Então, se o que vem pela frente no futuro, né, tem poder de acessar aqueles que você tem como caro, qual que é o seu papel? Ah, combater o mal. Não, entendeu tudo errado se você pensa assim. Por quê? Porque quando você está lá dentro vendo o mal, você já faz parte de um conjunto de premissas, de leis, às quais você tem que se submeter. Se a avó convida você para jogar um jogo aonde você tem a sua vez e a avó tem a vez dela, depois da avó jogar a vez dela, você vai ter que jogar a sua vez. Ah, mas se eu não concordar com aquilo, avó, que eu tenho que fazer? Aquilo é secundário às leis que você se comprometeu a cumprir, que são as leis do jogo. Então, para você existir dentro do jogo, você tem que ter um nome. Você tem que defender esse nome. Existe uma verdade. Você vai encontrar satisfação em defender aquela verdade. E aí vai ter gente boa, vai ter gente má, tudo. E você vai gostar do que é prazeroso, do que traz equilíbrio. E não vai gostar daquilo que é o contrário do que você entende ser saudável. E outros vão pensar diferente, que saudável para eles é a briga, porque aí leva a pessoa a se libertar de uma ilusão que elas enxergam estar projetada sobre todos. E está armado o teatro onde vão interagir os personagens que dentro daquela circunstância se encontram, porque com aquilo se associam. Por isso que Jesus falou, o príncipe desse mundo não tem nada em mim, pode esquecer, porque ele era realmente livre, ele não fazia parte do teatrinho. É igual você não faz parte do jogo. Quando você liga o computador, você fala, eu vou jogar esse jogo de RPG de inteligência artificial, tipo GTA. Aí tudo que você faz lá dentro, ou você lá dentro, é um personagem. A hora que desliga o computador, você vai continuar herdando as ações e as intenções que foram realizadas dentro do jogo. Por isso que dentro da encarnação, tudo que você pensa e sente é o que você herda para o seu espírito. A forma com que você decide fazer uma leitura da realidade da vida é o que determina se você vai somar luz ou treva para o seu espírito. Viu? Então, você cuidado, que é outra pérola do outro capítulo, né? Você cuidado com a vida, convidar você a temer o mal. O mal a gente respeita, não convidando ele para viver dentro da gente. Viu? Então, tenha discernimento. Só de você olhar que alguma coisa é mal, aquilo foi uma constatação. Agora, ficar contrariado com aquilo é acreditar ser Deus. É, porque Deus é que sabe o que tem que existir e o que não tem que existir dentro da sua bondade e sabedoria infinita. Você achar que sabe mais do que Ele é, no mínimo, orgulho, vaidade, egoísmo. Quando a avó fala egoísmo, se sinta capaz de compreender na seguinte interpretação, porque você é: eu sou a personagem vitimizada, que dentro do teatro que eu mesmo gosto de estar, porque ali encontro prazer, sofro em função daquilo que os outros fazem. Olha o problema.
E aí o outro diz, eu não gostaria de estar aqui no teatro. Mas ninguém gosta de praticar um vício destrutivo. Mas não consegue identificar que só continua, uma porque acha certo e acha certo porque encontra gozo naquilo. Quer descontinuar algo? Se pergunte, que gozo eu sigo encontrando nisso que é destrutivo para mim? Viu? E aí a outra frase que a avó falou na parte 1. Dai a César o que é de César. E aquilo que é de Deus e do mundo espiritual, a gente não deve subestimar. Então não vá você mexer com aquilo que você não entende. Viu? Quanta gente se autodenomina mago, conhecedor do mundo espiritual, até da própria mediunidade. E de 100% conhece 0,0001. E isso é o suficiente. Você, com a boa intenção, praticar a caridade. Mas não. O ser humano, muitas das vezes, recebe, a intuição de que vai encontrar gozo em ser mais que aquilo que ele é. Daí ele começa a achar que está vendo o que não vê, que é o que não é. E se coloca de novo na posição de separar o que é bom e o que não é. E ele vai sempre estar do lado daquilo que é bom, Só porque adquiriu conhecimento. Mas o conhecimento que não foi transformado em sabedoria pelo ferro da compaixão cega você. Por quê? Alimenta no você só vaidade, só orgulho e só egoísmo. E egoísmo é você se apegar a uma personalidade que existe dentro de uma realidade ilusória, dentro de um teatro, porque ali encontra gozo. Viu? E na maioria das vezes, você faz de vítima. Eu não gostaria de estar aqui, mas está tão bom, vó. Viu? Cuidado com isso. Então, a avó disse outra coisa. Respeitar o mal é conhecer os seus limites. Não é os limites do mal, é os seus próprios. E andar dentro dele. Qual que é o meu limite? Eu vou discutir com o outro, mas eu vou discutir do começo até o fim, querendo o bem dele, porque você mesma diz, o correto é amar ao próximo como a mim mesmo. Ai, vó, mas aquele fala umas coisas tão sem pé nem cabeça que não vai dar para discutir com ele, amando ele do começo ao fim. Então nem entra na conversa. Fica quieta, viu? Porque em boca fechada não entra mosquito. Respeitar o mal é conhecer os limites que você tem, as suas imperfeições. E, com a razão, se controlar. Isso é o que o Sócrates chamou de sabedoria. Viu? Então você diz, olha, eu não aguento criticar o outro. Então eu vou ficar quieta e trabalhar na minha fortaleza interior, para quando eu for abrir a boca, eu não querer o mal do outro. Porque o outro, ele fala duas coisas para você, já enche os seus olhos de sangue. Aí você com sangue nos olhos, bloqueia o pensamento, esquece que na interação tinha que existir misericórdia, compaixão. E aí, você age de uma forma que leva você a se arrepender depois. Viu? Por quê? Porque para estar certo, você abriu mão da humildade, que é reconhecer os seus limites. Não respeitou o mal. Vai pesar de volta no você. Porque aquilo que... Pensa duas pessoas andando na rua, Uma está de carro, outra está de moto. Aquela que está de moto, com ódio da que está de carro, pega o pé dela e dá uma pesada assim na porta do carro. E a cinética daquilo, da força que recebeu o carro, joga pela lei da física, de volta a moto com a mesma força da pesada que deu no carro. Porque o carro é um objeto maior e em movimento. Ambos em movimento.
Então o senhor do carro não precisou fazer nenhuma maldade para o senhor da moto. E o senhor da moto, em função do que ele projetou para cima do outro, a lei física projetou de volta para ele. Ele caiu da moto e ele se estropiou inteiro. Olha o problema. Ele entrou num momento, a avó vai falar para você o que aconteceu ali. Ele entrou no momento da interação com o outro, em que não reconheceu os seus limites e as suas limitações e não se permitiu agir dentro dele, o que representaria humildade. E ao fazer isso, ele se deu mal. Então, quando aí a gente olha como que a gente é bem desse jeito mesmo. Quando menos espera, sai da bolha da humildade. Sai. Para quê? Para estar certo, para ter atenção. Para o seu nome ser mais bem privilegiado e valorizado entre os nomes do mundo ilusório, onde aquilo só tem valor lá dentro. O que adianta você construir valor dentro de um jogo, sair dele você é a mesma pessoa que tinha que ter trabalhado na reforma íntima e nada fez. Só conquistou riqueza, aonde o ladrão rouba, a traça corrói. É onde você não vai ter acesso depois que desencarnar. Quando apaga o computador, você não tem acesso a essa riqueza que ficou lá dentro do jogo. Lembre disso com cada atitude sua, perante a vida e perante o próximo. Viu? E você vai ter muito menos dor de cabeça gratuita. E você vai ter muito menos coisa da qual se arrepender. Porque acontece sim. Viu? Então respeitar o mal é isso. É reconhecer os seus limites e suas imperfeições. E com a razão se controlar. O que para Sócrates era, como quer dizer, sabedoria. Por quê? Porque quando você passa do que você aguenta carregar, você entra num domínio desconhecido. E aí, naquele domínio, quem tem mais sabedoria é rei. Viu? E você não vai estar melhor saindo do seu próprio reinado. Que este foi o que Deus confiou para você. Dentro dele, como quer dizer, né? Plantar e multiplicar os seus talentos, né? Ai, que quantas inspirações a gente recebe do alto, né? Dentro desses lembretes da alma. Pronto. Daí outra pérola do encontro número 1, que se você for lá, você vai escutar. Ah, mas eu já fui e não escutei nada disso. Essas frases estão lá. O outro foi o seguinte: quanto mais conhecimento, mais humildade você deve ter. Por quê? Porque ao ter humildade, você fala, até aqui eu aguento. Passou daqui, eu estou me comprometendo com aquilo que eu não dou conta. E vai ser pior para mim, não vai ser pior para ninguém. Viu? E aí, se você passa dos seus próprios limites, não queira ser levado a sério. Não queira falar que agiu de acordo com o conhecimento que tinha. Foi antes movido por, como quer dizer, ambição de adquirir, acumular mais riqueza dentro do jogo. E foi configurando ali prisão no universo material. Porque lá decidiu assim encontrar o gozo. E o que ilusoriamente preenche, né? Porque ninguém é pleno no mundo da ilusão. É ilusoriamente preenchido. Para depois se dar conta que vai ter que recomeçar. É um ciclo, né? É um ciclo. Por isso a reencarnação, né? E os mestres ascensionados ascenderam. Eles entram no teatro, mas não estão presos a eles. Viu? Pronto. Daí a avó disse, a gente deve ter autoconfiança sim. Mas recordar que, por maior fortaleza que tenhamos construído, ou muito, sem Deus, não é nada. Olha. Não é nada.
Não é na hora, escute o que a avó está falando. Tudo que você conquista no mundo da ilusão, a hora que você, desligar o computador, vai ficar lá dentro do jogo. Então, na vida, conquiste coisa para sua alma, para o seu espírito, porque é isso que continua depois que a cortina se fecha para a encarnação presente, que é só a expressão de uma personalidade que veio com o propósito de viver prova, expiação e missão. E com cada uma delas, se conhecer o que você é, o que você não é. E se desapegar daquilo que você não é. Viu? Outra pérola do conhecimento do capítulo 1. Vá caminhando, mas sempre segurando a mão de Jesus. Viu? E é aí onde você vai estar orando, vigiando, onde você vai ter mais paciência, humildade, tolerância, tranquilidade íntima. Olha que coisa boa. Alguém falar alguma coisa para você, por exemplo, né? Olha, que ofensa que chegou, algum diz para você. Aí você vai dizer, peraí, antes de responder essa ofensa, deixa eu me perguntar. Na interação com essa pessoa, eu vou dar conta de amar ela? Não vou. Então eu vou seguindo amando a mim mesmo e amando ela, dentro dos limites que dou conta, que consigo. E dessa forma cumpro minha missão. E supero esta provação. Porque sair dos seus limites é querer provar para zero pessoa, porque é só dívida que você adquire para sua própria consciência. Quando você entra num embate que você não dá conta, de dentro dele, seguir sereno, amando o próximo. Ah, mas se eu não for, vai achar que eu sou covarde. E o que adianta você ser conhecido como corajoso, que soma riqueza, aonde você não leva para o seu espírito nada substancial. Não vale nada. Viu? Então, vá caminhando, sempre segurando a mão de Jesus. Outra pérola. Em tudo que você faz, busque solidificar o seu espírito na luz. Por quê? Porque hoje você está mais fortalecido, amanhã vem outras provações. Um pouquinho mais pesada. Mas não é porque do nada você está sendo caçada pelos espíritos da treva. É porque você expandiu o seu reinado e aquilo incomoda. Quanto mais longe a sua luz alcança, mais gente é convidada a se conhecer. Porque deixa de ter justificativa da escuridão para continuar no gozo do tropeço. Olha essa joia que a gente resgatou nesse lembrete da arma hoje, né? Dessa parte 2 do React. Excepcional. A avó está gostando muito. Viu? Em tudo o que você faz, então, busque solidificar o seu espírito na luz. Porque vêm as provações seguintes virão. Viu? E amar o próximo como a si mesmo é também considerar que você vai ser a próxima pessoa, a pessoa do minuto seguinte, que vai ter que lidar com as provações seguintes. E quanto mais você avança na fase, chefões mais poderosos você vai encontrar. Porque já adquiriu, supostamente, né? Já tinha que ter adquirido maior fortaleza. Você vai levantar 5 quilos hoje, mas daqui a um ano, porque você passou o tempo treinando, foi na academia, você já pode levantar 10 quilos. Mas se você pode ou não pode, daqui a um ano, vai chegar a aprovação que tem 10 quilos de peso psicológico, emocional. E aí você tem encontro marcado, o seu próximo, né? Porque aquele já não é o você, já é a pessoa do seu futuro, que é o seu próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo é confeccionar para si
a fortaleza interior para lidar com a provação que tem encontro marcado com você no futuro é ela superar. Viu? É o mesmo com qualquer coisa que você estuda, qualquer faculdade que você faz. O médico hoje recebe o conhecimento para daqui 7 anos que ele tem encontro marcado com o paciente, com a enfermidade, a doencinha dele, para resolver ela e ele seguir no processo reencarnatório dele. Mas se hoje você não levanta os pesos que precisa, ele vai sempre buscando atalho, buscando atalho, buscando atalho. Quanto mais se avança, mais perto você chega de encontrar aquela aprovação que você só superaria se tivesse responsavelmente exercido o treinamento e dentro do compromisso diário, né? Que a aprovação ia trazendo. Mas não, preferiu o fácil, preferiu o atalho. E aí não vai superar a prova lá na frente, não vai. E aí vai ter que fazer o quê? Recomeçar. Recomeçar. Viu? E se perdoe, recomece. Mas aprenda com aquilo. Não fique repetindo. Porque aqueles que não estudam o passado, está fadado a repetir. Você que não estuda e não se conhece, por que você deixou de fazer o que era o seu dever no tempo apropriado? Eu me perdoo porque o tempo já passou e não volta mais. Exatamente. Mas transforme aquilo em conhecimento para não repetir o que fez e terminar do jeito que está. Viu? Muito importante isso. Então, a roupa eu visto, troco e lavo. Outra joia, né? Eu não sou aquilo. Você pega a sua roupa, você lava ela, você troca ela, você não é aquilo. Então, da mesma forma, você não é o seu corpo. Então, para de dar valor para o curto, a personalidade. Tanta gente busca ser aplaudido, tanta gente busca ter liberdade financeira. Tudo que se adquire dentro do jogo, no jogo fica. Mas então eu não devo buscar isso? Você faça o melhor que você pode com aquilo que você tem onde você foi colocado e o retorno vai chegar. Mas desenvolver apego com aquilo que conquistou, já seja no campo da personalidade ou do que você possa adquirir em termos materiais, é engano, é peso. E vai manter o vazio que já existia, aonde deveria ser cultivado o autoconhecimento, para o vazio ser identificado. Né? E esse vazio, então, desapareceria. Viu? Porque é ilusão também. Uma vez que sendo filho de Deus, você já é pleno. Mas para estar no jogo, tem que estar constantemente buscando algo para tapar o vazio. Olha o problema. Outra pérola do capítulo 1. É a sua própria sintonia que vai encaminhar você. Olha. Não jogue a culpa para os outros. Foi você que entrou numa interação que não deu conta de, durante ela, amar incondicionalmente a si mesmo e ao próximo. Então teve o resultado que teve. Se conhecesse os seus limites e as suas imperfeições, se você se dedicasse a, com a razão, se controlar, você, pela sintonia que estabeleceu, não tinha dado um passo além da sua bolha da humildade. Olha o problema. Viu? Outra pérola. Diminua a sua sensibilidade de ficar impressionada com as coisas do mundo espiritual. Viu? Porque pode ser uma porta de entrada para que o mar subjugue você. Viu? O mar subjugue você. Por quê? Com medo, você foge e entra numa vibração aonde você é vista pelos espíritos lá, entre aspas, né? Lá debaixo. E eles então começam
A, V sintonia e porta aberta, viu? A avó disse também, né, no outro encontro, que coisa boa é essa, né? Aprender com os mais velhos. Então aprenda, a avó aprende com os espíritos, você aprende com a avó, e amanhã você vai ser um mais velho. E com o seu próprio exemplo, muita gente pode se melhorar. Mas não queira ser aquele que nem não é, a avó não quer isso. Aquele que quer que os outros se melhorem. Queira ser só o melhor que você pode com aquilo que você tem. E se melhor aquele que fizer bom uso do que você é. Viu? E a cura chega em quem tiver porta aberta para ela. Né? Não se apegue ao se curar alguém, porque você tem um nome, tem um momento, está dentro de uma circunstância, que é o teatro da vida. Quanto mais linda você é lá dentro, e quanto mais feia também. Tanto feio quanto lindo, uma vez que é um aspecto da personalidade, prende você no mundo ilusório, no universo material, viu? Outra coisa que foi falado, os espíritos de luz estão sempre ocupados com os trabalhos deles. Os espíritos das trevas sempre procurando uma porta aberta para o mal entrar no coração humano, né? Hoje, se der tempo, né, você vai ver um pouco, né, no capítulo que a avó hoje faz o react, né, do Nefários, um pouco sobre esse tema, viu? Ele fala do entendimento dele, o motivo que ele tem de procurar destruir os humanos. Ele diz que é justamente para fazer o Criador sofrer, que ele ama muito os humanos, né? Então, é como que ele dissesse, nós, os espíritos trevosos, não temos nada com os humanos. Eles são nossos irmãos. Mas como eles são, né, injustificavelmente mais amados pelo Criador que nós, então nós injeta neles tudo que nós somos. E aí o Criador vai aprender com o próprio veneno dele. Olha. É uma maneira de olhar para a criação. E como você não entende, não diga que assim não é ou assim é. A gente não sabe. A gente só escuta, respeita o outro e nos mantemos serenos dentro do limite que nos circunscreve, pela nossa exiguidade de capacidade de compreender a realidade da vida, de amar, viu? E de ser humilde. Olha. Outra frase, tudo que entra na sua vida pode ter certeza. Você chamou aquilo pela lei da sintonia. Ai, vó, aí você vai começar a falar de todos os exemplos que você conhece, que onde a pessoa foi realmente vítima. Mas você vê um livro e vê a capa, você não vê o conteúdo dele. Todos nós somos formados por milhares de capas que representam essa e vidas passadas. Viu? Além do que, você considera o sofrimento que alguém sofreu dentro do jogo como algo inimaginável, intolerável. Mas o seu espírito está fora, ele está jogando. Lá dentro, você toma um golpe, o espírito sente, mas não dói. Você viu, você constata, tomei um golpe. Mas o golpe dói no corpo. Mas, para doer no espírito, o espírito tem que ficar contrariado. E a pior dor é a dor do espírito. Viu? Por ter herdado contrariedade. A contrariedade é filha da justificativa de que você acredita que tinha que ter sido diferente o que aconteceu. Mas quem é você, meu neto, para saber como que tinha que ser, como que não tinha que ser? Se a sua e a da avó. Inteligência. Emocional. Mas também psicológica muito limitada. Nossa inteligência.
psicológica e emocional. É muito limitada, viu? Então não acha que você é capaz de ter discernimento daquilo que está além de onde você deve ficar, que é na sua bolha de humildade. Olha, que é importante, né? Saber isso. Outra coisa, saiba o que cumprir. Não, saiba cumprir o que você promete. Porque senão, as pessoas vão parar de confiar no você. E parar de levar você a sério. Viu? Prometa viver em sobriedade. E deixa que isso baste. Viu? Antes de estar fora de conluio inteiro espiritualmente, do que estar dentro, gozando de vantagens do mundo, mas todo estropiado espiritualmente. Outra joia do conhecimento, né? Mais vale você estar fora de qualquer briga, de qualquer desavença, inteiro espiritualmente. Por isso que a avó fala, não saia do seu limite, conheça os seus limites, conheça as suas imperfeições. Não vai discutir com quem você não aguenta amar durante a discussão. Viu? Ai, vó, mas você partir para a violência. Sai de perto. Se você não aguenta fazer uma coisa amando, não faça. Viu? Ame do jeito que você consegue. Respeita seu limite e fica tudo bem. E vai expandindo o seu limite. Hoje você não consegue, amanhã você vai dar conta. Viu? Então, não seja uma pessoa que o nome é tudo de valor que você consegue conquistar. Outro aprendizado, né? Que o Firme passou pra gente. O espírito trevoso dá tanto nome pro valor. Dá tanto valor pro nome dele, né? Dá sim, dá. Ai, quanto valor que ele dá. Porque ele trabalhou para conquistar aquilo. E aonde ele existe, tem valor real. Mas só lá. Só lá. Fora de lá, que é a ilusão, que é o jogo. Quando apagar aquele computador, ele vai voltar a ser ele mesmo. E vai recomeçar de onde parou. Porque ele é muito mais que aquele nome que ele conquistou. Mas muito mais. Por ser filho de Deus. É a luz pura. Mas a gente, com a quantidade de capa que tem por cima, ó o problema. Vai achando que é tudo aquilo que só existe dentro do jogo, do computador. Que é essa projeção holográfica, tridimensional. Onde muita gente acha que é o nome que tem, o dinheiro que tem, o ambiente em que se encontra. Olha o problema. Então, você é um espírito da luz, não esquece isso. Você não é nada do que existe e proporciona gozo no mundo ilusório. Se apegar aquilo é fazer compromisso com o sofrimento, viu? Então, se você se agarra à sua personalidade, você ama ela, você vai ter que existir dentro do teatro, onde aquilo pode existir. Então, é a prisão da matéria que evoca o princípio da reencarnação, o dogma, né, da reencarnação, viu? Daí muita gente pergunta, é errado isso, é errado aquilo. Não é errado fazer as coisas. A avó falou no outro capítulo. O engano está no apego que você desenvolve ao definir-se segundo a história da sua personalidade. Viu? Aquela personalidade vai errar, vai fazer o que é correto. Tudo dentro dos parâmetros estabelecidos para o funcionamento daquela peça teatral. Mas ela vai ter sim o livre-arbítrio lá dentro de definir e determinar o que sente em relação ao que aconteceu. Eu não sou isso. Isso me aconteceu, mas não me diminui. Pode diminuir a minha personagem aqui dentro. Mas eu continuo espírito de luz, que era antes de entrar nesse jogo. E aí você começa a tirar essas capas
de ignorância, de ilusão, que permitem você acessar o gozo que encontra lá dentro. E nada mais. Nada mais. Viu? Olha, cada frase linda, né? Que às vezes você nem escutou no capítulo 1, mas está tudo lá. Viu? Imagine as que não vão vir e que já vieram, né? Até agora, nesse capítulo 2. Ai, que quanta bênção a gente recebe dos espíritos de luz, né? Tudo a avó falar isso por intuição, não é? Quem me dera ter todo esse conhecimento, né? A avó coloca a avó Vicentina porque é o personagem, né? Que o meu neto criou dentro da circunstância que vê favorável, né? Fazer que o conhecimento alcance os corações. Então, aí termina um pouco, né, do repasso que a avó fez das joias. Aí que foi até o minuto 20 e pouco, viu? Que a avó foi pegando assim as pérolas do conhecimento que existiu no capítulo 1. Mas imagine quantas outras não tem. Se der de seu caso, no outro capítulo eu vou falar mais, né? Mas nesse mesmo já vai ter tanta pérola, né? Mas vamos lá. O firme continua assim. Ele fez, no caso, né, um pacto que se ele deixasse, se o demônio deixasse o psiquiatra falar com o Edward, o demônio podia então tomar o corpo dele. Tome. Mas olha, meu neto, as palavras que o psiquiatra falou, meu Deus, não fale isso, viu? Nunca. O que ele fez aqui nesse caso? Ele, não conhecendo o mundo espiritual, saiu da bolha da humildade. Olha, não faça isso. Ele se arvorou pela vaidade, pelo orgulho do próprio conhecimento. E disse, olhando bem fundo nos olhos do médium que tinha o demônio ali incorporado: autorizo. Olha, você cuidado com dizer eu autorizo, viu? Quando se autoriza as coisas, você vai ter parte no resultado que daquilo reverberar. Se é crédito, você vai ter crédito. Mas se é dívida, débito, você vai ter débito. Pode ter certeza disso. Mas como se não bastasse, o psicólogo falou: autorizo, e continuou dizendo: você tem minha permissão completa e ilimitada e irrevogável. Ai, você não diga isso para um espírito trevoso, viu? Que você tem minha permissão completa. Olha, não é nem parcial, né? Olha, permita você fazer isso hoje, dentro desse aspecto, desse propósito que a gente está firmando o pacto. A partir daí, acaba o nosso contrato. Não, mas ele não só disse autorizo, ele disse você tem permissão completa. E aí ainda afirmou ilimitada e irrevogável. Meu Deus! E aí, pronto. Ele abriu as mãos assim, né? E ficou esperando. Ficou ali esperando o psiquiatra. Não, o psiquiatra ficou ali esperando o demônio entrar nele. E para surpresa de todo mundo que estava assistindo, nada aconteceu. Nada aconteceu. Olha, você imagine só. Nada aconteceu ali. Que situação, né? Será que o demônio blefou? Daí o psiquiatra falou: olha, não aconteceu nada. Viu? Só que aí o psiquiatra
E isso acontece muito com a gente, né? A gente acredita em uma coisa tão piamente que quando não tem o retorno da plantação indevida, acha que aquilo já não está reverberando negativamente. Olha o problema. Ingenuidade é isso. Que você herda, por se apegar excessivamente à interpretação dos seus 5 sentidos da realidade à sua volta e achar que isso responde a tudo. Mas aquele que não vê mais além é cego, porque desconhece as leis que não podem acessar os sentidos humanos. Por isso que o livro dos Espíritos fala: não adianta vocês querer compreender Deus porque falta um sentido para vocês. E tentar fazer isso só vai tornar vocês mais orgulhosos, porque achando que vão ter acessado a verdade, não vão ter acessado a verdade nenhuma. E só vão se confundir muito mais. Olha, quantos ensinamentos existem, né? Só no livro dos Espíritos, tanta gente falando que caiu de moda. Já precisa, né? E as pessoas dizem, precisa do livro dos Espíritos revisado, se compreendesse esse. Olha, não diria uma coisa dessa. Viu? Tanta coisa tem ali. E é um livro, né? Imagine os outros. Imagina todas aquelas obras passadas pelo Chico Xavier, meu Deus. Então, ele olha, né? Baseado no conhecimento limitado dele pro demônio, e diz, não aconteceu nada, e aí? Cadê o bonzão? E ele avisou. Avisou o psiquiatra. Você não está entendendo, mas eu consegui o que eu queria. E daí o psiquiatra ficou com a pulga atrás da orelha, né? Mas falou, esse daí é só o médium se fingindo. Porque se fosse verdade mesmo, eu teria sido possuído. E daí ele se vestiu, né? De poder, né? Subiu, né? No pedestal, levantou a crista, o topete, né? Que nem o pai da gente falava no passado, olha, eu vou baixar esse seu topete, eu vou quebrar seu topete. Quando uma pessoa se acha muito, não é nada, né? Então, daí ele falou, então agora eu quero falar para você qual que era a minha parte no combinado. Olha o problema. Qual que era a parte dele no combinado? Olha, você não quer spoiler? Vai lá ver o filme primeiro, viu? Não fica vendo aqui a avó falando, porque a avó tá comentando o filme, né? Depois você vai, ai, vó, você deu spoiler. Porque spoiler é contar o que vai acontecer no filme, né? Daí quando você vai ver, você já sabe. Então vai ver o filme primeiro. Se você não quer, né? A avó tá analisando o que foi sendo dito lá, desde uma perspectiva, como que dizer, né? De uma senhora que eu sou, que vê e ouve os espíritos e adquire conhecimento com eles, né? E pela prática da caridade, todos vamos tentando transformar conhecimento em sabedoria, né? Na graça de Deus sempre, né? Fora dela, nada se constrói de permanente, né? Pronto. E daí ele disse, eu quero falar com o Eduardo. Viu? É isso que eu quero. Vai. Deixa eu falar com ele. E olha que interessante. O ser trevoso deixou. Então você percebe ali que eles têm uma lei, uma regra, debaixo da qual eles agem. Mas eles não vão se furtar
a agir de acordo com os seus escrúpulos, ou falta deles, né? Que vai fazer? Ele vai mentir, ele vai fazer trapaça, tudo para chegar na onde ele quer chegar, que é o objetivo dele. Viu? Então, se alguém que veste a personalidade de maldoso cultivar uma amizade com você, mais cedo, mais tarde, ele vai fazer coisa que condiz com aquela personalidade. E a hora que você sofrer aquilo, não se faça de vítima. Porque o seu espírito guia, todos os dias, dá intuição para você. Olha, aquela pessoa ela não é do mar, mas ela está estagiando dentro de uma personalidade inescrupulosa, que não respeita nem a própria moral conquistada. Vigie e ore. E depois o seu espírito guia fica quietinho. Por quê? Quem avisa amigo é. E quem avisa espírito guia ainda mais, né? É muito. É muito. Então, quando vem um conselho bom na sua intuição, é o que você tem que escutar ele. Vá abrindo os seus olhos. Porque ignorar é marcar encontro com a decepção. E depois você ainda fala para a pessoa: nossa, né? Não esperava isso de você. E daí, você vai ouvir dentro do seu coração: não é que você não esperava, você decidiu ser ingênuo para manter a realidade segundo o que você determinou ser conveniente para você. E aí entra o problema, né? Da gente nas nossas interações priorizar conveniência. A conveniência já seja a conveniência da amizade do outro. Ai, que bom que é ter sua amizade. Ah, mas eu tô sugando você. Ai, pode. Eu tô vendo que você quer o meu dinheiro. Mas pelo menos eu tô segurando você aqui do meu lado. Quem é pior? Será que é você? Então, cuidado com aquilo que você deseja. Por quê? Você vai entrar em sintonia com gente que não deseja coisa melhor que você. Se na interação com os outros você só procura o seu próprio bem-estar, pode ter certeza, você vai encontrar gente que pensa assim. Ainda que a pessoa não pensasse assim, que fosse uma pessoa boa, quando ela interagir com você e continuar interagindo com você, ela vai ativar esse seu aspecto, nela. Viu? E vocês duas vão interagir dentro daquela frequência vibratória para aprender e ficar claro o tipo de mundo que vocês já entendem podia deixar de existir. Esse mundo de interações de pessoas que ativam o seu aspecto e o seu lado inescrupuloso. Viu? Para que alimentar esse tipo de planeta? Olha, o planeta que se alimenta é o planeta onde você vai viver. Viu? Se alimenta uma situação pior que aquela que já existe, você está cavando um túnel para nela existir no seu futuro. Isso não é amar o próximo, porque você vai ser aquela próxima pessoa que no futuro vai sim, vai
agir daquele jeito, ser aquilo. Viu? Então, olha, ame todos indistintamente. É o melhor que você pode fazer pelo você. Não tenha segundo interesse. Viu? Você não tenha essa necessidade. E use os outros como meio para um fim. Tenha as outras pessoas sempre como um fim em si mesmo. Já dizia o grande filósofo Immanuel Kant, né? Olha que coisa bonita essa. Então, o Eduardo voltou. O Eduardo voltou. Olha. Esse moço, você não faz ideia. Pensa numa criança com medo. Porque ele foi subjugado, né? E quando ele voltou, ele estava com medo. Ele sentia dor. Ai, que tristeza, viu? Ai, como que dizer, né? Comove o coração da avó. Só de pensar, né? Que alguém, ao permitir-se ser subjugado, se converte numa criança escravizada, maltratada, que sofre. E ele, que nem uma criança, foi falando: eu tenho tanto medo de tudo isso, tenho tanto medo dele. Era submissão, né? Daí o psiquiatra perguntou: você não entende que o que você tem é desordem dissociativa de personalidade? E ele disse: eu falei para o outro psiquiatra, estou falando para você, mas vocês não escutam. E olha como que a gente é, né? A gente só escuta aquilo que cabe dentro do que a gente determina como verdade, né? Ou quando os índios via as caravelas portuguesas chegando, Ninha, Quinta e Santa Maria, eles achavam que era uma miragem. Aquilo não cabia dentro do conceito deles. Achava que era uma bola de uma nuvem que aproximou da água. Alguma coisa que não tinha dentro do conceito proporcionado pelo dicionário de vivências adquiridas por eles até aquele momento. Olha o problema. Então, quando o psiquiatra olhou para aquilo, ele só conseguia ver o que existia dentro da livraria de referências conquistadas com os estudos dele. Então, não seja uma pessoa fanática de nenhuma maneira. Diga: eu sei bastante, mas não sei tudo. E o que está acontecendo pode ser uma realidade que reside além do alcance do meu conhecimento. E aí vai evitar de você ter ouvido fechado para ver diante de você a chave para a solução da problemática apresentada. Viu? Daí, no capítulo seguinte, que já acabou, olha, já acabou aqui, né? Como que dizer, né? O react do segundo. Ele falou: pô, Eduardo, por que você vê valor em fazer isso? Tudo que você imaginar, ele foi falando com o Eduardo, ignorando a verdade daquilo que estava acontecendo, porque ele não aceitava. E esse é um problema maior, né? Uma coisa é aquilo não caber na livraria dos seus referenciais. Outra coisa é você ver aquilo como uma possibilidade e seguir ignorando. Só para quê? Você está certo? Você não resolve
O que adianta você estar certo? O que adianta você querer encaixar aquela realidade dentro da sua caixinha de referenciais? Por quê? Muita gente faz isso porque quando sai da bolha do conforto, tem que se converter em estudante humilde, amador. É ter que abrir mão da personalidade super grandiosa e fenomenal que acredita ter conquistado com os estudos que fez. Vaidade, orgulho, de novo, limitando o ser humano de ser tudo o que ele pode, com aquilo que ele tem, onde ele foi colocado. Viu? Cuidado com essas armadilhas, porque elas não prendem você no universo material, apenas proporcionam o gozo sem o qual você se educa a não conseguir existir. Nós fechamos por aqui, mas daqui a pouco eu volto, viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para reconhecer os nossos limites e as nossas imperfeições, e na forma em que a gente se esforça para, com a razão, nos controlarmos. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó, você aí um pouquinho também, né? Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto.